Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje nós vamos responder a uma pergunta. Então, o comentário diz o seguinte: diz que a pessoa está fazendo um curso de algoritmo e ficou com muita dúvida em relação aos tipos de dados. Inteiro, caractere, lógico, tem mais algum? Sim, e o real. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui explicando melhor esses tipos de dados. E também, quando a gente fizer a série sobre lógica de programação, esse vídeo acaba que já serve como um pedaço aí para essa série. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é o que o computador faz. O computador, basicamente, é uma grande máquina de calcular. Uma grande máquina de fazer conta de soma, conta de subtração. E aí, por consequência da soma e da subtração, você tem a multiplicação e a divisão. Entendendo isso, fica mais fácil de entender o porquê que nós temos esses tipos de dados. No caso, esses tipos de dados são tipos de valores que a pessoa vai poder entrar no computador, que ela vai poder atribuir ao que nós chamamos de variáveis, que são os valores que ficam armazenados na memória RAM do computador. Então, vamos supor uma situação. Eu vou somar 2 mais 3. Então, eu tenho o valor 2 e eu tenho o valor 3 que serão somados. E eu tenho como resultado disso o número 5. Então, vamos dizer agora que eu tenho uma variável x, que é a idade de uma pessoa, e eu tenho a variável y, que é a idade de outra pessoa. Então eu posso colocar, em vez de x e y, vamos colocar aqui, ó, idade 1 e idade 2. E eu tenho o quê? Idade 1 é 2 e idade 2 é 3. E eu falo para o computador: olha, soma para mim idade 1 com idade 2. E ele vai ter o resultado, a idade resultado, que é 5. Bem tranquilo, né? Bem simples o exemplo. E é bem fácil da gente entender que 2 mais 3 é 5. Ou que a idade 1 mais a idade 2 é 5. Agora vamos à segunda situação. Eu quero falar o seguinte para o computador. Computador, eu tenho 5 balas. Então eu tenho lá a variável balas. Eu tenho nessa variável um valor de número 5. E eu tenho que dividir isso para a quantidade de funcionários. Então eu tenho 2 funcionários. Então eu tenho 5 balas e vou dividir essas 5 balas para 2 funcionários. Quantas balas eu devo dar para cada funcionário? Eu devo dar 2,5 balas para cada funcionário. 5 balas para 2 funcionários, 2,5 balas para cada um. Bem tranquilinho também, bem fácil de entender. Que eu tenho a variável balas, funcionários, dividir balas por funcionários, tenho 2,5 balas por funcionário. Agora vamos ao exemplo 3. E o 3 era sobre caractere. Então, eu tenho, vamos ver, o copo. E dentro do copo eu tenho café. Eu adoro café. Então eu vou somar copo mais café. Como assim somar copo mais café? É o que eu disse, o computador ele não é uma grande máquina de somar, de fazer conta, de somar, de subtrair. Eu vou somar copo com café. Eu quero somar minha variável copo com a minha variável recipiente com a minha variável líquido. Então, o meu recipiente, a minha variável recipiente se chama copo. E a minha variável líquido se chama café. E eu vou somar agora recipiente e vou somar o líquido. Recipiente mais líquido vai ser copo mais café.
o resultado vai ser o quê? Copo café. Somei recipiente com líquido, eu tenho copo café. Talvez isso aqui não fique tão óbvio, porque nós não estamos acostumados a somar palavras. Mas se eu somar aqui copo com café, eu tenho aí copo café. E a gente pode imaginar outros resultados, mas de modo geral, vou falar o seguinte: copo mais café é igual copo café. E vamos ao nosso próximo exemplo. O próximo exemplo são das variáveis booleanas. Então, vamos dizer que o computador está ligado. Verdade, o computador está ligado. E o mouse, ó, dá para ver ele piscando? Dá para ver ele piscando. O mouse está ligado. O computador está ligado? Verdade, o computador está ligado. O mouse está ligado? Verdade, o mouse está ligado. E se eu fizer essa verdade do computador está ligado e somar com essa verdade do mouse está ligado? Qual vai ser o resultado disso? Verdade mais verdade, eu tenho que isso aqui é uma verdade. Verdade mais verdade é verdade. Se eu estou afirmando uma coisa que é e estou afirmando outra coisa que é, então o resultado só pode ser verdade. Vamos colocar essa mesma situação, só que sendo mentira. Então eu estou falando para você, o computador não está ligado. Você está vendo que ele está ligado. Então só aí você sabe que a informação é falsa, mas vamos lá. O computador não está ligado. E eu falo para você, ó, tá vendo o mouse ligado? Então, eu tô te falando o seguinte, o mouse não está ligado. Falso com falso. Falso mais falso é falso. Porque se eu tenho um falso e tenho outro falso, e eu somei os dois, é falso. E em todos os casos, até agora, eu utilizei a operação de soma. Porque a operação de soma é mais simples de nós enxergarmos. É mais simples de nós percebermos as coisas através de uma operação de soma. Mais simples do que perceber através de uma subtração. Mais simples do que perceber através de uma multiplicação, através de uma divisão. Então, como a propriedade da soma ela é mais simples, fica mais fácil de nós enxergarmos também o porquê dessas definições. Então vamos ao nosso primeiro caso. Eu tenho inteiros. Então eu vou comparar o inteiro com o caractere. Eu somar idade 1 com idade 2 é a mesma coisa de somar copo com café? Não é a mesma coisa, tá? Então eu preciso falar para o computador, olha, soma idade 1 e a idade 2. E eu preciso falar para ele também, soma copo com café. Porque o computador é uma grande calculadora, uma calculadora extremamente rápida, mas ainda assim é uma calculadora. Como é que eu vou falar para ele, como é que ele vai diferenciar somar idade 1 de idade 2 e vai diferenciar isso de somar copo com café? O computador é uma coisa extremamente burra. Ele só faz o que a gente manda. Se eu falar para ele soma, ele soma. E deu. E como é que ele vai entender a diferença de 3 mais 4 para computador mais café? Ele vai entender isso através da informação que eu passar para ele. Eu vou falar para ele, olha, idade é um valor inteiro. E eu vou falar para ele também, idade 1 e idade 2 é um valor inteiro. E vou falar também, copo é um caractere, café é um caractere.
Então, como eu informei para ele que a idade 1 é um número inteiro e que a idade 2 é um número inteiro, quando ele for somar a idade 1 com a idade 2 vai ser muito fácil. Ele vai pegar os dois números inteiros e falar, 2 mais 3, pô, tranquilinho, vou juntar os dois aqui e vai dar 5. Vou somar 2 com 3, vai dar 5, bem tranquilo. Ele está somando números inteiros. Eu vou somar caractere. Como é que eu vou somar caractere? Eu vou concatenar. Você ainda vai ouvir muito essa palavra aí em programação. Concatenar é juntar. Mas concatenar nada mais é do que somar caracteres. Concatenar, juntar, somar. Você não aprendeu na escola que juntar, que a soma ela junta os números? Então é a mesma coisa, só que em vez de eu estar lidando com números, eu estou lidando com letras. Então quando eu somo copo com café, eu vou ter copo-café. E quando eu somo 2 com 3, eu vou ter 5. Olha como é uma operação totalmente diferente de soma. E aí que a gente tem que começar a diferenciar as coisas. 2 com 3, números inteiros, então eles são do tipo inteiro. Copo com café, eles são letras. O que são letras? Letras são caracteres, então eles são do tipo caractere. Agora vamos à comparação do inteiro com o real. Comparação que por um lado é mais simples, uma vez que você já viu isso na escola. E por outro lado é menos óbvia, porque ela é menos óbvia do que a comparação do inteiro com caractere. Por que eu tenho que diferenciar um inteiro de um real? Quando você manda o computador alocar uma informação, quando você manda ele guardar, olha, guarda para mim o valor idade. Ele vai separar um espacinho na memória para você ir lá e jogar aquela informação. O valor inteiro são os números sem vírgula. Tá? Então tem aqui os numerozinhos sem vírgula. De modo geral é só isso, número sem vírgula, inteiro. E eu tenho aqui esses números inteiros que eles ocupam esse espacinho na memória. Agora os números reais são os números com vírgula. E veja que só entre o 1 e o 2 a quantidade de números com vírgula que eu posso ter. Então o espaço para eu colocar um número real na memória ele vai ser bem maior, vai ser tipo isso aqui, ó. Então aqui, ó, o espaço para número inteiro e aqui o espaço para número real. E a memória, mesmo hoje que nós temos muito mais memória disponível, a memória não é uma coisa que a gente pode esbanjar. Então, quanto que eu vou gastar de memória para alocar uma idade? Eu vou gastar isso aqui. Eu não tenho por que gastar isso daqui. Eu não tenho meia idade. Não preciso colocar esse espação todo, porque eu não terei meia idade. Eu vou só ocupar esse espacinho aqui. E se eu dividir, usar o exemplo das balas ali, dividir 5 por 2 e falar para o computador que ele é inteiro? Ele não vai considerar a vírgula. Ele não vai dar 2,5. Aí ele vai te dar 2 ou vai te dar 3, mas ele não vai te dar 2,5. Ele vai te dar uma conta errada. Então, para esse resultado que eu preciso dividir, eu preciso de um valor mais preciso, aí eu coloco um número real. E aí, para as balas, eu vou ocupar esse espação aqui, porque elas precisam de um número real, elas precisam de um número com vírgula. Então, qual é a principal finalidade de eu separar os números reais dos números inteiros? É para que eu possa alocar uma quantidade mais precisa de memória, para que eu não ocupe um espaço gigantesco do meu computador para guardar um númerozinho que ele não vai trabalhar com vírgula. E no caso do número real, vou guardar um espação no computador, porque ali eu posso ter N possibilidades com aquele número. E vamos ao último caso que foi citado nos comentários, que é o tipo de dados lógico. Os dados lógicos, eles são o verdadeiro e falso. Podem ser representados também como 0 e 1.
Então, vamos ao caso do nosso computador. Computador ligado, verdadeiro. Valor lógico, verdadeiro. Esse valor lógico verdadeiro pode ser representado pelo 1. Mouse ligado, valor lógico, verdadeiro. Esse valor lógico pode ser representado pelo 1. 1 mais 1. Verdadeiro mais verdadeiro é verdadeiro. E ele é representado por que número? Pelo 1. Então, esse 1 verdadeiro mais esse 1 verdadeiro é igual a 1 verdadeiro. Então, veja que se eu colocasse isso como um número inteiro e fizesse 1 mais 1, daria 2. Agora, como eu estou dando um valor lógico para ele, 1 mais 1 vai dar 1. Por quê? Esse 1 nada mais está dizendo que é verdadeiro. Verdadeiro mais verdadeiro igual a verdadeiro. 1 mais 1 igual 1. Então, valor lógico vai trabalhar só com verdadeiro e falso, sendo 0 para o falso e 1 para o verdadeiro. Bom, e esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Quem tinha essa dúvida, eu espero que ela tenha sido solucionada. Se ainda restou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente trata, se for uma coisinha mais simples, a gente trata nos próprios comentários. Ou, se for uma coisa maior, pode acontecer de fazermos um vídeo para solucionar essa dúvida. E compartilhe esse vídeo com seus colegas que também estiverem aprendendo algoritmo, que tiverem dúvidas como essa, que o Ponto Zero responde. Esse é o vídeo então que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e falou!